Boa noite, pessoal do Master OAB. Tudo bem com vocês? Bom, estamos de volta. Nós retomamos as nossas semanas de preparação para o OAB, dessa vez para o 22º exame. Eu já vi aqui no chat algumas pessoas que estavam aqui nos meses anteriores se preparando para a prova do 21º exame. Eu queria dar um recado para essas pessoas que a gente está junto nessa e eu tenho certeza que com essas aulas agora, que agora vão ser 8 semanas de aulas ao vivo e gratuitas, eu vou explicar para vocês como vai funcionar essas semanas aí, a gente está junto e eu acho que vocês vão ter um aproveitamento muito legal. Gente, esclarecendo para vocês como funciona a nossa OAB em 8 semanas, eu queria dizer que vamos ter aulas de segunda às quintas-feiras, aulas com os professores de 8h15 a 9h15 da noite. Mas aí você para pensar. Temos mais uma coisa muito legal que está incluída aqui nessas aulas ao vivo. Além das aulas ao vivo com os professores de 8h15 às 9h15, nós teremos as monitorias, sempre de 6 às 6h50 da noite. Quem conhece, quem participou da monitoria anterior, da OAB em 4 semanas, viu que a gente ajudou vocês da melhor forma. A gente tentou trazer todos os temas pertinentes que fossem ajudar vocês na hora da prova. E eu quero passar para vocês que a gente vai continuar da mesma forma que a gente fez anteriormente, passando dicas claras, objetivas, fazendo com que vocês se preparem da melhor forma. Tudo bem? A ideia da monitoria é fazer essa relação com vocês muito mais próxima, tudo bem? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês mandem pra gente. Se vocês tiverem alguma sugestão, mandem pra gente também. A ideia é que vocês consigam se preparar para a OAB com monitoria e aulas ao vivo, ou seja, a monitoria vai reforçar o estudo de vocês com o professor. A ideia também é que vocês vejam outros temas com a gente. Se o professor de hoje à noite, o professor de Direito do Trabalho, Leandro Antunes, ele vai estar aqui às 8h15 para dar essa aula para vocês. Se ele vai falar de contrato de trabalho, então eu vou chegar aqui com outro tema que pode ajudar vocês. Vocês vão ver que na nossa preparação aqui das monitorias, nas próximas semanas, nos próximos dias, o objetivo é apresentar uma monitoria clara e que vocês consigam entender o que eu estou falando, que a gente possa praticar com questões e que tudo que vocês estejam vendo aqui seja suficiente para que vocês consigam fazer as questões desse tema apresentado. Tudo bem? O OAB em 8 semanas vai funcionar da seguinte forma, gente. Vão ser aulas gratuitas, ou seja, quem quiser assistir é só fazer login no site, se registrar, entrar no site sempre às 6 horas da tarde até 6h50 para assistir as monitorias e às 8h15 a 9h15 para assistir as aulas dos professores. Entra, se registra, faz o login e pronto. É isso. As aulas vão ocorrer e se você não for assinante, você consegue assistir essas aulas. Agora, se você quiser assistir essas aulas posteriormente, é só você assinar o site. Aí eu tenho uma promoção muito boa, que é o nosso plano bimestral. 2 vezes de R$ 69,90. Então, quem quiser assistir às aulas posteriormente, depois do ao vivo, vocês assinem o nosso plano bimestral. O que nós temos no site do Master OAB? Você vai falar assim pra mim, Yasmin, eu não sei se vale a pena. Pô, o que tem lá? Tem muita coisa maneira. Nós temos planos de estudos de 30, 60, 90 dias, simulados, resumo dos principais pontos, nós temos o raio-x das questões anteriores, ou seja, a gente fez o mapeamento do que mais caiu nas provas anteriores da OAB e nós colocamos lá, olha, o que mais caiu foi extinção do contrato de trabalho. Então, se você está se preparando há 2 meses da prova, você pensa, poxa, eu vou priorizar princípios que quase não caem ou vou priorizar a extinção do contrato de trabalho? É uma ideia que a gente teve para fazer com que a gente direcione o seu estudo e que você consiga estudar de forma focada para a sua prova. Porque prova da OAB é tudo estratégia. Se você não tiver uma estratégia de estudo, então pense em uma muito boa, a gente vai te ajudar aqui a preparar essa forma, esse plano de estudos, essa ideia de como se preparar. A minha monitoria de hoje vai ser sobre direito do trabalho. Eu trouxe para vocês alguns temas que como eu fiz essa monitoria, na verdade? Como eu preparei? Eu peguei os temas atuais, que não caíram na prova ainda. Eu estava postando um tema de insalubridade e periculosidade, porque teve uma súmula que foi alterada em 2016 e não caiu na prova da OAB em 2016. Então a probabilidade de cair agora em 2017 é grande.
Então a ideia foi o seguinte, eu peguei as coisas que estão atuais, que não caíram na prova anterior, falei, vou apresentar para eles, até porque é chuva, é surra de súmula nesse tema aqui de periculosidade e insalubridade. Depois desse tema, eu peguei um dos temas que mais caem também, que é a alteração no contrato de trabalho. Vocês vão ver comigo que temos várias questões da OAB que falam desse tema. Vocês vão ver também, gente, que as questões se repetem, o que é muito engraçado. Eu vi que em 2015 e em 2013, eles exigiram a mesma súmula. Eles mudaram o nome da pessoa na historinha que eles colocaram na prova. Então, se um era Josenildo, no outro ia ser Maria. Então, assim, com o mesmo sentido, você precisava saber a mesma coisa. Então, eu trouxe isso para vocês. Vocês vão ver que a monitoria é bem direta, é focada em dicas para que vocês consigam pegar isso aí e absorver de uma forma bem direcionada e bem rápida. Tudo bem? Então, deixa eu colocar o material aqui. Na verdade, eu vou dar uma olhada no chat agora para ver o que vocês estão falando. Deixa eu ver se tem alguma dúvida que eu possa tirar agora, né? A Jeane Miranda, ela tá falando, todos os dias nesse mesmo horário? Jeane, todos os dias às 6 horas, neste mesmo horário, nós teremos as monitorias, sempre de segunda a quinta-feira. Então, esteja aqui sempre às 18 horas da tarde, de acordo com o horário de Brasília, tudo bem? Deixa eu ver mais. A Jeane também tá perguntando, mas não seriam aulas, Jeane? Essas aulas aqui são aulas de monitoria, no estilo que eu falei para vocês, aulas mais focadas, mais claras, focadas em dicas, apresentando um material para vocês que vocês vão conseguir depois pegar isso aí e estudar bem rapidinho. Dá uma revisada bem rápida. As aulas mesmo com os professores, apresentando os temas, são às 8h15 da noite, tá? Deixa eu ver. Deixa eu ver mais um aqui. Felipe falou, vamos que vamos. É isso mesmo, Felipe. Eu tô vendo aqui, ó, Alexandre Pimentel, ele falou, dessa vez vai, Yasmin, com certeza, Alexandre, eu não tenho dúvida disso, tá? Com certeza agora vai e eu tenho fé que você vai conseguir. É só um pouquinho mais de preparação que a gente chega lá, tá? Eu acho que é isso. Quem tiver dúvida com relação a... o Wallace perguntou assim, adquirindo o curso completo por R$ 49,90 ao mês, o acesso ao conteúdo é da mesma forma que gratuito no OAB em 8 semanas? Então foi isso que eu expliquei. Quem quiser ter acesso ao OAB em 8 semanas, assiste aqui. Mas se você quiser assistir essa aula posteriormente, assiste no site. E além disso, nós temos videoaulas de todas as disciplinas. Então você vai ter um curso lá completo de 20 horas de direito administrativo. No total, são mais de 220 horas de aulas teóricas. Então, o OAB em 8 semanas é um material, são aulas ao vivo focadas, bem legais, mas dentro do nosso site nós temos um mundo de teoria, tá? Então vocês vão ver aqui os pontos principais, mas vocês vão lá no site, quem quiser assinar, assina por 2 vezes R$ 69,90, é o nosso plano bimestral. Você assina e tem direito a tudo dentro do site, ilimitadamente. Você pode assistir a aula de direito administrativo falando de licitação 20 vezes se você quiser. Não tem limite de visualização. Então, quem quiser, aproveita essa promoção, gente. 2 vezes R$ 69,90. Eu ficava brincando da última vez que era mais barato do que uma pizza, mas se você botar na balança, é mesmo, gente. Então, 2 vezes R$ 69,90. Vamos lá e vamos dar início à nossa monitoria, tudo bem? Deixa eu botar aqui o material. Wallace perguntou se você falou que quer mais informações sobre o curso completo. Se você não ficou satisfeito com essas coisas que eu falei, depois eu mando para você aqui no chat, tá? O nosso curso completo de todas as disciplinas, plano de estudos, raio-x, simulado, tudo que você quiser tem aí. Tudo bem? Vamos lá. Deixa eu colocar o material. Pode colocar, William. Vamos lá para as nossas dicas de direito do trabalho para o 22º exame. Aqui eu coloquei para vocês um raio-x, ou seja, um trabalho que a gente faz aqui interno com a nossa equipe de conteúdo, explicando quais são os pontos que mais caem na OAB. É importante vocês saberem isso para poder direcionar o estudo de vocês, tudo bem? Então aqui nós temos o que mais cai, um dos assuntos que mais caem, né? Extinção do contrato de trabalho. O segundo é contrato de trabalho, isso envolve muitos outros temas, né? Muitos outros subtemas,
Um deles, esse tema vai ser tratado pelo professor hoje, Leandro Antunes, à noite, na aula de 8h15. Duração de trabalho, que é jornada de trabalho, intervalos, muitos outros temas. Contratos especiais de trabalho, aprendizagem, estágio, doméstico, remuneração e relação de trabalho, relação de emprego, requisitos, essas coisas assim. Agora, gente, a gente vai dar início ao nosso tema, que é insalubridade e periculosidade. Quando a gente fala, pode voltar para mim, William, quando a gente fala de insalubridade e periculosidade, periculosidade e insalubridade são adicionais ao salário do empregado. Ou seja, o empregado ele vai receber o salário dele normal, mais esse adicional devido à condição que ele está vivendo naquele momento. Então, o adicional de periculosidade e o adicional de insalubridade são espécies de salário-condição. Ou seja, o empregado ele vai receber, ele vai ser pago o adicional de insalubridade e periculosidade enquanto ele estiver naquela condição, enquanto ele estiver sobre um agente insalubre, sobre uma situação perigosa. Então, o adicional de periculosidade e insalubridade ele vai integrar o salário do empregado. Aí você precisa saber o que é periculosidade, o que é insalubridade, quais são as diferenças, quais são os percentuais desses adicionais. Vamos lá comigo? Primeiro slide. Insalubridade, gente, é tudo aquilo que causa um risco à sua saúde, é tudo aquilo que é prejudicial à saúde do empregado. São causados por agentes químicos, físicos ou biológicos. Aí, eu botei para vocês os artigos que são importantes e que a gente precisa saber para na hora da prova, se cair alguma coisa, a letra de lei é muito importante. Então, pega o seu código, pode voltar para mim, William. Gente, pega o código, quem não tiver com Vademecum, pega um Vademecum agora ou abre aí na sua abinha, abre na CLT e a gente vai ler os artigos juntos. É muito importante que vocês leiam os artigos, que vocês marquem os artigos, também como as súmulas e OJs, porque é isso que cai na prova. Tudo bem? Aí, continuando a falar de insalubridade, no artigo 189 da CLT, ele fala exatamente isso. Serão consideradas atividades e operações insalubres aquela que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos. Aí você me pergunta, Yasmin, mas qual a porcentagem desse adicional de insalubridade? Quanto é que eu vou receber por estar sob efeito daquele agente insalubre? Então, existem alguns graus diferentes, um grau mínimo, um grau médio e um grau máximo. Então, você vai receber 10%, eu vou apagar isso, gente. Pode botar o slide, William. Aí no slide, como eu expliquei para vocês, o exercício de trabalho em condições insalubres acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho assegura a percepção de adicional, respectivamente, de 40%, 20% e 10% do salário mínimo da região, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo. Então, resumindo, pode voltar para mim, então será 10% do salário mínimo, eu estou ressaltando que isso aqui é salário mínimo, é o grau mínimo. 20% também do salário mínimo, é o grau médio. E 40% do salário mínimo é o grau máximo. Então, se você estivesse sujeito a uma situação de risco muito grave, você vai receber um grau máximo, então você vai receber 40% do salário mínimo. Continuando, a base de cálculo, como eu expliquei para vocês, da insalubridade será o salário mínimo. Eu estou reforçando que é salário mínimo porque vocês vão ver que na periculosidade é diferente, tá? Então, na insalubridade, lembra do S, insalubridade, salário mínimo. Vamos lá. Quais são os pontos importantes sobre a insalubridade que vocês precisam levar para a prova de vocês? Vamos lá. Para considerar a insalubridade, gente, não basta a realização da perícia. É preciso que o agente insalubre esteja expressamente previsto na norma regulamentadora do Ministério do Trabalho. Então, a gente tem uma súmula muito importante, que é a súmula 448 do TST, que fala exatamente isso. Não basta a constatação da insalubridade por meio de laudo pericial. Então, não basta chegar o perito lá e constatar
que aquela situação é insalubre. Precisa estar presente em norma regulamentadora do Ministério do Trabalho que aquele agente é considerado insalubre, tá? Então, continuando. Não basta a constatação da insalubridade por meio de laudo pericial para que o empregado tenha direito ao respectivo adicional, sendo necessária a classificação da atividade insalubre na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho. Aí ele continua, ele dá aqui um exemplo que pode ser objeto da sua prova. A higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação e a respectiva coleta de lixo, por não se equiparar à limpeza em residências e escritórios, enseja o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo. Então, ele está dizendo ali que limpeza de residência, escritório, não é uma atividade insalubre, você não está diante de um agente insalubre. Mas se for instalações sanitárias de uso público, coletivo e de grande circulação e a respectiva coleta de lixo, nesse caso, é sim. Pode haver o pagamento, haverá o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo. Quando é grau máximo é 40% do salário mínimo. Tudo bem? Vamos continuar? Aí eu coloquei no slide para vocês. Se o agente insalubre ele for excluído do rol ou reclassificado. Gente, se ele for excluído do rol ou reclassificado, o que acontece? Vocês já sabem a resposta? O empregado ele deixa de receber o adicional. Eu vou colocar para vocês aqui, porque isso é objeto de uma súmula importante do TST. É a súmula 248. Ele fala assim: a reclassificação ou a descaracterização da insalubridade por ato da autoridade competente repercute na satisfação do respectivo adicional, sem ofensa ao direito adquirido ou ao princípio da irredutibilidade salarial. Então, o empregado ele deixa de receber o adicional se o agente insalubre ele for reclassificado ou for excluído do rol. Tudo bem? Vamos continuar? Tá todo mundo prestando atenção? Vamos lá. Próximo slide. Eu fiz algumas perguntinhas aí para ver se vocês sabem responder isso. O adicional é pago no caso de contato intermitente com o agente insalubre? Então, se chegar na sua prova e tiver lá, o adicional é pago no caso de contato intermitente. Você vai saber se isso é verdade ou isso é uma mentira. E se o contato for apenas eventual? Vocês sabem qual é a súmula que se aplica a isso? Deixa eu dar uma olhadinha no chat, William. Deixa eu ver o que o pessoal está falando. Ó, Carolina, esse material fica disponível? Carolina, esse material está disponível aí para você baixar, tá? Então você pode só aqui embaixo do vídeo você clicar, claro, só fazendo login, para você conseguir baixar o material, tá? Então, dando continuidade. O adicional é pago no caso de contato intermitente com agente insalubre? E se o contato for apenas eventual? Gente, no caso de trabalho executado em condições insalubres, em caráter intermitente, não afasta só por essa circunstância o direito à percepção do respectivo adicional. Então, se o contato for intermitente, mesmo que intermitente, o adicional é pago. Mas se o contato for apenas eventual e por um grau muito pequeno, por um período muito mínimo, não é pago o adicional. Tá? Pode colocar na tela, William. Se for um contato eventual, não gera direito ao pagamento do adicional. Agora, se for intermitente, sim, tem direito ao pagamento do adicional. Aí a gente continua. Equipamento de proteção individual. E se o empregador ele forneceu o equipamento de proteção ao empregado? Isso é uma forma de proteger o empregado dessa atividade insalubre? Aí o que acontece? Se os equipamentos de proteção individual forem aptos a eliminar o agente insalubre, o adicional ele não será pago. Isso está presente numa súmula importante do TST. Dá uma olhada lá. A eliminação da insalubridade mediante fornecimento de aparelhos protetores aprovados pelo órgão competente do Poder Executivo exclui a percepção do respectivo adicional. Então, se o equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador, ele simplesmente cessar, eliminar a insalubridade, o adicional ele não vai ser pago. No entanto, vamos para o próximo slide,
o simples fornecimento desse equipamento não quer dizer que ele não retira do empregador a obrigação de pagar o respectivo adicional, tudo bem? O empregador ele vai precisar fiscalizar, ele vai precisar ver se o empregado está utilizando mesmo aquele equipamento. Então a gente tem uma súmula importante do TST também que fala disso. Pode botar. O simples fornecimento do aparelho de proteção pelo empregador não exime do pagamento do adicional de insalubridade. Então ele não precisa simplesmente fornecer. Cabe-lhe tomar as medidas que conduzam à diminuição ou eliminação da nocividade, entre as quais as relativas ao uso efetivo do equipamento pelo empregado. Então ele precisa conferir, fiscalizar se o empregado está realmente utilizando esse equipamento que vai eliminar a condição de insalubridade. Aí a gente parte para outro ponto importante, pode botar, William. Se a perícia constatar a existência de agente insalubre diverso do indicado no inicial, o juiz ele pode condenar o empregador ao pagamento do adicional? Então, se o perito foi lá e constatou que existe agente insalubre, mas foi diferente daquele que foi constatado na inicial, que o empregado chegou e falou, olha, eu fico em contato insalubre de acordo com esse agente aqui. Agora, se o perito for lá e constatar que é um agente diferente daquele que foi constatado, o juiz ele pode condenar o empregador ao pagamento do adicional, mesmo que seja um diferente? Pode botar, William. Sim, gente, por quê? Porque a verificação mediante perícia de prestação de serviços em condições nocivas, considerado agente insalubre diverso do apontado inicial, não prejudica o pedido de adicional de insalubridade. É a súmula 293 do TST. Quando eu coloco as súmulas aqui, quando eu leio as súmulas aqui, é por um propósito importante de que vocês precisam aprender a letra da súmula. Vocês precisam saber o que exatamente a súmula pede, porque às vezes, se não muitas vezes, cai letra da súmula, cai exatamente o que a súmula pede. Então não adianta eu ficar explicando para você aqui sem colocar na tela para que vocês visualizem o que o legislador pede, o que a súmula diz. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, súmula 293, a verificação mediante perícia de prestação de serviço em condições nocivas, ela não prejudica o pedido de adicional de insalubridade quando o agente insalubre for considerado diverso do que foi apontado na inicial. Vamos continuar? Gente, aí eu faço a seguinte pergunta para vocês. O adicional de insalubridade integra a remuneração para todos os efeitos legais? E aí? Você sabe me responder isso? Bota na tela, William. Gente, sim, o adicional de insalubridade integra a remuneração para todos os efeitos legais. Aí a gente vê lá na súmula 139 do TST, enquanto percebido, o adicional de insalubridade integra a remuneração para todos os efeitos legais. A gente vai chegar mais para frente para saber, daqui a pouquinho, quando eu for falar de periculosidade, se a gente pode acumular os dois adicionais, se eu posso acumular insalubridade e periculosidade. Já vão pensando na resposta, tudo bem? Eu vou apresentar isso para vocês logo à frente. Então, foi isso que eu trouxe de insalubridade, e na verdade é isso que vocês precisam saber para a prova de vocês, tudo bem? De insalubridade é isso. Gravem essas súmulas, sublinhem essas súmulas, marquem essas súmulas no código de vocês. Então, continuando, eu trouxe para vocês a parte de periculosidade, adicional de periculosidade. O adicional de periculosidade, ele é pago quando o empregado ele está numa situação de perigo e algumas outras. Vamos dar uma olhada. É pago quando o empregado tem contato com inflamáveis, explosivos ou energia elétrica, roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial e nas atividades de trabalhador em motocicleta, que a gente pode considerar motoboy, por exemplo. Então, de acordo com o artigo 193, parágrafo 1º da CLT, e vamos ler junto. O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de 30% sobre o salário sem os acréscimos, resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa. Então, gente, lembra quando eu falei para vocês que na insalubridade existia uma variação de porcentagem e que era a base de cálculo era o salário mínimo? Então, agora eu digo para vocês que no adicional de periculosidade, o valor, né, que será pago vai ser de 30% em cima do salário base do empregado. Então a gente apaga isso aqui, que isso aqui é de insalubridade, e a gente coloca aqui, que é
30% é um valor de 30% do salário base do empregado. Ok? Isso aqui é a periculosidade. Continuando, pode botar na tela, William. A gente tem o nosso artigo 194, que diz o seguinte: o direito do empregado adicional de insalubridade ou de periculosidade cessará com a eliminação do risco à sua saúde ou integridade física, nos termos da seção e das normas expedidas pelo Ministério Público. Então, o direito do empregado adicional de insalubridade ou de periculosidade, ele vai cessar com a eliminação do risco à saúde ou à integridade física do empregado. Isso é importante saber. Continuando, quais são os pontos importantes sobre periculosidade que vocês precisam saber? Primeiro ponto, vamos lá, eu já fiz essa pergunta antes e eu vou continuar fazendo ela. O adicional é pago no caso de contato intermitente com agente perigoso? E se o contato for apenas eventual? No caso da insalubridade, é pago no caso de contato intermitente. E se for eventual, não paga. E no caso da periculosidade? Súmula 364 do TST. Gravem essa súmula, gravem no coração. Tem direito ao adicional de periculosidade o empregado exposto permanentemente ou que de forma intermitente sujeita-se a condições de risco, indevido apenas para o contato, quando o contato dá-se de forma eventual, assim considerado fortuito, ou que, sendo habitual, dá-se por tempo extremamente reduzido. Então, se for um contato intermitente, é válido o pagamento do adicional de periculosidade. Agora, se for um contato eventual, em que tem um tempo extremamente reduzido, ou um caso fortuito, que ele chegou a ter contato com uma situação perigosa, vamos dizer assim, não é pago. No caso de contato eventual, não é pago. Vamos continuar lendo a súmula 364. Não é válida a cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho fixando o adicional de periculosidade em percentual inferior ao estabelecido em lei e proporcional ao tempo de exposição ao risco, pois tal parcela constitui medida de higiene, saúde e segurança do trabalho, garantida por norma de ordem pública, de acordo com esses artigos aqui expostos. Então, essa estava fácil, né, gente? Vamos para o próximo ponto, importante sobre periculosidade. O adicional de periculosidade pago em caráter permanente integra o cálculo de indenização e de horas extras? Durante as horas de sobreaviso, o empregado ele vai receber o adicional? Vocês sabem se o empregado, quando ele está em sobreaviso, ele vai receber o adicional? E se o adicional ele integra o cálculo de indenização e de horas extras? Isso também é objeto de uma súmula do TST. Olha lá, súmula 132 do TST. O adicional de periculosidade pago em caráter permanente, ele integra o cálculo de indenização e de horas extras. E durante as horas de sobreaviso, o empregado ele não vai se encontrar em condição de risco, gente. Então, ele não vai receber adicional de periculosidade no caso em que ele estiver de sobreaviso. Continuando a súmula. Durante as horas de sobreaviso, o empregado não se encontra em condições de risco, razão pela qual é incabível a integração do adicional de periculosidade sobre as mencionadas horas. Então, a gente conclui que sim, o adicional de periculosidade integra, tá, o cálculo de indenização de horas extras e quando o empregado estiver de sobreaviso em casa, lá esperando algum comando do empregador, ele não vai receber adicional de periculosidade, tá? Foi? Acho que sim, né? Vamos para o nosso próximo ponto. Vamos lá. Esse é importante. Os tripulantes e demais empregados em serviços auxiliares de transporte aéreo que permanecem a bordo ao se abastecer a aeronave têm direito ao adicional de periculosidade? Então, enquanto o avião está sendo abastecido, a tripulação, os passageiros e os empregados que trabalham, né, nos serviços auxiliares ali dentro, eles recebem adicional de periculosidade enquanto a aeronave está lá abastecendo? Vamos lá dar uma olhada na súmula? Também é uma súmula. É a súmula 447 do TST. Gente, olha só, peguei todas as súmulas possíveis desse assunto para vocês conseguirem ler e gravar e levar isso com muito amor para a prova, tá? Súmula 447 do TST.
os tripulantes e demais empregados em serviços auxiliares de transporte aéreo que no momento do abastecimento da aeronave permanecem a bordo não têm direito ao adicional de periculosidade. Aqui alude o artigo 193 da CLT e o anexo 2, item 1, a linha C da norma regulamentadora 16 do Ministério do Trabalho. Então, enquanto a aeronave está sendo abastecida, os tripulantes e os demais empregados, eles não recebem adicional de periculosidade. Tudo bem? Vamos para o nosso próximo ponto. É possível a acumulação dos adicionais de salubridade e de periculosidade? Eu perguntei isso para vocês anteriormente, se era possível acumular adicional de periculosidade e de insalubridade. É possível? Não é possível. Quem respondeu que não é possível, super acertou. Por quê? Pode colocar, William. Por ser o nosso artigo 193, parágrafo 2º da CLT, ele diz que o empregado ele deve optar pelo adicional que porventura lhe seja devido. Então, não é possível ele acumular os dois adicionais, ele precisa escolher um dos dois adicionais se ele estiver nessas condições, se ele estiver sobre uma condição perigosa e uma condição insalubre, sobre um agente insalubre. Tudo bem? Ele precisa optar. Vamos lá, gente. Agora, para vocês entenderem, para poder você receber um adicional de insalubridade, periculosidade, antes disso é preciso haver uma perícia. Além, por exemplo, da insalubridade, ela tem que estar prevista em norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, é preciso haver uma perícia para saber se aquilo ali está sendo realmente ocasionado ao empregado. Então, a gente tem no nosso artigo 195 da CLT, que diz o seguinte: a caracterização e a classificação da insalubridade e da periculosidade, segundo as normas do Ministério do Trabalho, far-se-ão através de perícia a cargo do médico do trabalho ou engenheiro do trabalho. E a OJ 165, ela diz que não tem distinção, por exemplo, se a perícia vai ser feita pelo médico ou pelo engenheiro, desde que ela seja feita devidamente pelo profissional qualificado. Então, olha lá, o artigo 195 da CLT, ele não faz qualquer distinção entre o médico e o engenheiro para efeito de caracterização e classificação da insalubridade e periculosidade, bastando para a elaboração do laudo seja o profissional devidamente qualificado. Então, é preciso haver perícia pelo médico do trabalho ou pelo engenheiro do trabalho e não há essa distinção se precisa ser feito pelo médico ou pelo engenheiro, desde que seja feita por profissional qualificado. Tudo bem? Aí eu te faço uma pergunta. O juiz ele pode se utilizar de outros meios de prova quando não for mais possível a realização da perícia no local de trabalho? Então, por exemplo, mudaram de sede, o local foi extinto e não tem mais como ele fazer ali perícia naquele local. É possível o juiz ele se utilizar de outros meios de prova? Você sabe essa resposta? Vamos lá. É o J278, SDI 1 do TST. A realização de perícia é obrigatória para a verificação de salubridade. Quando não for possível sua realização, como em caso de fechamento da empresa, poderá o julgador utilizar-se de outros meios de prova. Então, é possível sim que o juiz ele se valha de outros meios de prova para poder realizar a perícia no local de trabalho. Tudo bem? Quando não for possível perícia no local de trabalho. Bom, gente, deixa eu dar uma olhada aqui. Tem uma última súmula importante que eu preciso falar para vocês, que é o caso em que há dispensa da perícia, tá? Que é a súmula 453 do TST, que fala que o pagamento de adicional de periculosidade é efetuado por mera liberalidade da empresa, ainda que de forma proporcional ao tempo de exposição ao risco ou em percentual inferior ao máximo legalmente previsto, dispensa a realização da prova técnica, exigida pelo artigo 195, pois torna incontroversa a existência do trabalho em condições perigosas. Então, nesse caso aqui, é o caso em que a perícia é dispensada quando houver reconhecimento da empresa de que ele está passando por aquela atividade perigosa ou insalubre. Tudo bem? Então é dispensada a perícia quando há reconhecimento da empresa, súmula 453 do TST. Aí agora, para a gente poder trabalhar em cima desse tema que a gente viu, eu sei que foi rápido, mas a gente só tem 50 minutos de monitoria e eu preciso passar para vocês os principais pontos e as principais súmulas, justamente para o quê? Amarrar o estudo de vocês.
Eu peguei as súmulas importantes, esquematizei, botei em perguntinhas para vocês conseguirem pegar aquilo ali e estudar depois. O material ele está disponível aqui abaixo do vídeo, então é só fazer o cadastro, registro, se loga no site e baixe o material para vocês terem para depois estudar nos próximos dias, tudo bem? Marquem as súmulas no Vadimeco de vocês, seu melhor amigo agora nesse tempo de OAB, gente. Não deixem de ter o Vadimeco junto. Eu lembro que na minha época de OAB, o professor falava isso, olha, eu não vou começar a aula se todo mundo não tirar o Vadimeco da bolsa. Ou então, sem ter ali um código, né, que possa auxiliar durante a aula. Gente, é muito importante que vocês leiam a letra da lei, porque é isso que cai na prova de vocês. Vocês vão ver comigo aqui, quando a gente for fazer os exercícios. Vamos dar início aos blocos de exercícios? Vamos lá. Esse aqui é do 7º exame, ele é de 2012, e ele fala o seguinte... Desculpa. Determinado empregado, durante 4 anos consecutivos, percebeu o pagamento de adicional de insalubridade, já que desenvolvia seu mistério exposto a agentes nocivos à saúde. A empregadora, após sofrer fiscalização do Ministério do Trabalho, houve por bem fornecer a todos os seus empregados equipamento de proteção individual, aprovado pelo órgão competente do Poder Executivo, eliminando definitivamente os riscos à rigidez física dos trabalhadores. Então ele diz aqui, ó, eliminando definitivamente os riscos à rigidez física dos trabalhadores diante do fornecimento de equipamentos de proteção individual. Então ele fala, continuando, diante do relatado, assinale a opção incorreta. Então você tinha que marcar a opção que estava incorreta. Vamos lá, letra A. Enquanto percebido, o adicional de insalubridade integra a remuneração para todos os efeitos legais. Isso é uma súmula e está correta. Quem falou que estava correta? Acertou. Letra B. Tendo o empregado recebido adicional de insalubridade com habitualidade, a rúbrica não pode ser suprimida, ainda que o empregador promova a eliminação dos riscos à integridade física do empregado. Então está dizendo aqui que o adicional ele não pode ser suprimido, mesmo que a eliminação dos riscos aconteça. Ok, né? Letra C. O trabalhador somente faz jus ao pagamento do adicional de insalubridade enquanto permanecer exposto a agentes do risco à sua saúde, independentemente do tempo em que percebeu o aludido adicional. Letra D. A eliminação ou neutralização da insalubridade ocorrerá com a adoção de medidas que conservem um ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância ou com a utilização de equipamentos de proteção individual ao trabalhador que diminuam a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância. Então, a eliminação ou neutralização da insalubridade ocorrerá com adoções de medidas que conservem o ambiente de trabalho ok, dentro dos limites de tolerância. Tá certo? Você já sabe a letra correta? Já? Então, a letra correta de já que a questão queria a resposta incorreta é a letra B. Por quê? Porque eu falei para vocês, quando o adicional, quando você não está mais naquela condição de risco à saúde ou perigosa, você deixa de receber o adicional. Por quê? Porque ele é um salário condição, então você só vai receber só vai ser pago o adicional se você estiver diante daquela situação. Então, quando você não estiver mais, esse adicional ele pode ser suprimido. Vamos para a próxima questão? Hugo, José e Luiz são colegas de trabalho na mesma empresa. Foi, William? Foi. Hugo trabalha diretamente com o transporte de material inflamável. Ok. De modo permanente. Material inflamável é o quê? Objeto de periculosidade. De modo permanente. Nas dependências da empresa. O José, ele faz a rendição de Hugo durante o intervalo para alimentação. E no restante do tempo, ele exerce a função de teleoperador. Luiz também exerce a função de teleoperador. Acontece que no intervalo para alimentação, o Luiz ele pega carona com o José no transporte de inflamáveis, cujo trajeto dura cerca de 2 minutos. Diante dessa situação, assinale a afirmativa correta. Então, o Hugo ele trabalha diretamente com o transporte de material inflamável, permanentemente.
O José, ele tá ali, ele rende o Hugo, né, durante o intervalo para alimentação e ele fica ali o restante do tempo diante daquelas condições. E o Luiz, ele pega a carona durante 2 minutinhos só, ele fica em contato com um produto inflamável. Vamos às alternativas? Como Hugo, José e Luiz têm contato com inflamáveis, os 3 têm direito ao adicional de periculosidade. B. Apenas Hugo, que lida diretamente com os inflamáveis em toda a jornada, tem direito ao adicional de periculosidade. C. O Hugo, ele faz jus ao adicional de periculosidade integral, porque ele está em contato de modo permanente. José, ao proporcionar o tempo de exposição ao inflamável, então o José, ele recebe só pelo momento que ele está ali em contato com o material inflamável. E o Luiz, ele não tem direito ao adicional, sendo certo que a empresa não exerce qualquer atividade na área de eletricidade. Não entendi. Eu quero que José que com essa parte não exerce qualquer atividade diária na área de eletricidade. Para vocês verem que a questão estava indo, no nada, no final, ele colocou uma coisa que não tem nada a ver. Letra D. Hugo e José têm direito ao adicional de periculosidade. Luiz não faz jus ao direito respectivo. Será que está correta? Vocês sabem qual é a letra certa? Vou mostrar para vocês. É a letra D, de acordo com a súmula 364 TST, que a gente viu anteriormente, que diz que contato intermitente, ou seja, mesmo que não seja permanente, se for intermitente, pode sim ter direito adicional de periculosidade. O Hugo, ele já tem contato com material inflamável de forma permanente, então o direito dele de receber tá super ok. Agora o Luiz, ele só pega carona durante 2 minutos, então é um curto período de tempo. Então, nesse caso, é eventual o contato dele com material inflamável. Então, nos casos eventuais, não tem direito ao adicional de periculosidade. Tudo bem? Quem acertou, muito parabéns. Essa questão foi de 2015. Então, vocês veem que já caiu em 2012, 2015. Agora, vamos ver quando caiu de novo. Eita, foi. Nelson foi contratado como vigilante diretamente pelo Banco Moeda Firme. Olha isso aqui, caiu em 2015 de novo. Empresa que assinou a sua carteira profissional. Ele atua em diversas agências bancárias e recebe adicional de periculosidade em seu contra-cheque. Sobre a categoria profissional de Nelson, em relação ao adicional de periculosidade, assinale a opção correta de acordo com a jurisprudência do TST. Nesse caso aqui, gente, ele mistura, né, 2 assuntos. Ele quer saber com relação à categoria profissional de Nelson, que é a categoria de vigilante, quer saber se esse vigilante aqui ele é considerado também bancário por ele trabalhar num banco, né, que ele diz que é o Banco Moeda Firme, e ele também mistura adicional de periculosidade. Então, aqui é muito importante que vocês saibam as súmulas, tá? Que vocês leiam pelo menos as principais súmulas, é importante. Ó, na letra A diz o seguinte: Nelson, ele não é bancário. B. O recebimento do adicional de periculosidade é uma liberalidade do empregador. Isso está correto? O recebimento do adicional é uma liberalidade do empregador? Ou obriga o empregador? Tá errado, gente. Não é uma liberalidade. O empregado, se ele tiver contato, ele tem direito. C. Nelson integra a categoria dos bancários, já que seu empregador explora essa atividade. Então, só pelo fato do empregador explorar essa atividade, o Nelson integra a categoria dos bancários? D. A situação irregular, pois o serviço de vigilante precisa ser terceirizado. É obrigatório que o serviço de vigilância ele precisa ser terceirizado? Então aqui, para essas 2 letras, letra C e letra D, elas estão incorretas, tá? Então o Nelson integra a categoria dos bancários. Não integra a categoria dos bancários. Então nossa resposta é a letra A, de acordo com a súmula 257 do TST. O vigilante, contratado diretamente por banco ou por intermédio de empresas especializadas, ou seja, não necessariamente precisa ser terceirizado. O banco ele pode contratar diretamente o vigilante. Não é bancário, então o vigilante não é bancário, mesmo que contratado diretamente por banco ou por intermédio de empresas especializadas. Então aqui, se você não soubesse isso em relação ao Nelson, que ele é ou não bancário, se você não leu essa súmula, você ia por exclusão. A letra B tá errada, a letra C tá errada, a letra D tá errada, até você chegar na letra A, tá? Então, é isso, o William tá rindo de mim. Vamos lá, gente. Deixa eu ver se eu acabei.
Eu acabei esse assunto. Eu tenho mais 5 minutos. Eu não sei nem o que eu faço, gente. William, será que dá pra dar outro assunto? Você acha que dá? Gente, eu preciso, falar muito rápido com vocês sobre um outro assunto. Eu acho que eu vou me estender pelo menos umas 10 minutinhos sobre a alteração no contrato de trabalho. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat para saber o que vocês estão achando. Deixa eu ver. Letra B, essa aula vai ficar disponível? Deixa eu ver quem é que falou isso. Vocês estão me ouvindo direitinho? Ai, meu Deus, está carregando. Ai, meu cabelo está atrapalhando também. É só 7-1. Pronto, agora foi. Deixa eu ver se eu consigo ver o chat. Deixa eu ver se eu consigo. Eu vi uma pessoa falando que era a letra B. Ó, cadê? Letra B, essa aula vai ficar disponível no YouTube? Eliane, essa aula ela vai ficar sim disponível no YouTube, então você pode entrar lá depois, porque ela vai ficar gratuita, disponível para todo mundo. E eu vou dar continuidade então aqui mais alguns assuntos sobre a alteração do contrato de trabalho, para poder a gente falar mais um pouquinho. Ah, o Wallace está falando, explica o pacote completo do curso por R$ 69,90. Wallace, como funciona o curso? Você entra, assina, paga 2 vezes de R$ 69,90, que é o plano bimestral, você vai ter direito a 2 meses de contrato, vamos dizer assim, você vai ter 2 meses de assinatura, cada mês por R$ 69,90. E você vai ter direito a assistir todas as aulas que estão disponíveis no site. Todas as aulas, todas as 17 matérias, todas as 17 disciplinas que caem na sua prova da OAB. Aí fica a seu critério ver essas 17 disciplinas ou simplesmente fazer um estudo mais estratégico e ver aquilo que você está deficiente, ou então os principais pontos de cada disciplina. E para te ajudar, elaboramos os resumos das principais matérias. Por exemplo, se em direito do trabalho o que mais cai extinção do contrato de trabalho, duração do trabalho, vão ter lá esses 3 resumos. Se você quiser adiantar o seu estudo, você pega aqueles resumos e lê aquilo ali. Tudo bem? Além disso, nós temos um plano de estudos. Por exemplo, nós temos o plano de estudos de 60 dias. Então, se você assinar, você pega aquele plano de estudos que a gente conseguiu reunir as principais aulas, as principais disciplinas ali, para você conseguir ter um bom desempenho na sua OAB. Então, nesse plano de estudos, a gente indica o que você vai assistir durante o dia, o que você vai ler durante o dia, tá? E quais exercícios você vai fazer. Então, é uma preparação completa, que envolve 3 passos. Você assistir aula, você ler letra de lei e você fazer exercício. Então, eu julgo importante esses 3 pontos, tá? Mesmo que você não dê prioridade a todas as disciplinas, você precisa fazer exercício. Exercitar, vocês vão ver que faz a diferença. Então, nesse plano de estudos, a gente indica as principais aulas para você, os artigos relacionados a essas aulas e os cadernos de exercícios, com todos os exercícios que você precisa ver para sua prova, que você precisa realizar todos os exercícios anteriores, são as provas antigas da OAB separadas por tema. Tudo bem? Além disso, nós temos o raio-x mostrando para você o que caiu nas provas anteriores. Deixa eu ver. O que mais? Até mesmo os cadernos de exercícios, nós preparamos cadernos de exercícios separados por tema. Então, se você não quiser fazer pelo plano de estudos, se você não quiser acessar aqueles exercícios que estão no plano de estudos, você pega o caderno de exercício que nós disponibilizamos em cada disciplina e simplesmente faz aquilo ali. Tudo aquilo ali vai estar separado por tema daquela sua disciplina. Por exemplo, em administrativo vai estar separadinho o que caiu de contrato, o que caiu de licitação, o que caiu de princípios. Então, eu acho que isso fica muito útil para que vocês consigam destrinchar o estudo de vocês. E é óbvio que além das aulas ao vivo, é preciso que vocês façam uma preparação além. Nem que seja com exercício, gente. Nem que vocês peguem os exercícios antigos e vocês resolvam. E assim, não é só resolver e ver ali, eu errei. Procura saber por que você errou. Errar não é uma coisa ruim, tá? Eu já passei por isso, eu já passei na OAB, eu já tô com a minha vermelhinha e eu quero que vocês peguem de vocês também.
A ideia é que vocês se preparem de uma forma mais inteligente. Então, façam exercícios. Peguem os exercícios. Se você errou, você veja por que aquilo ali está errado. Então, a A está certa por causa disso, a B está certa por causa disso, a C está certa por causa disso. Ah, eu errei? Tudo bem, porque faz parte da sua preparação. Continuando falando que eu tenho no site, tem também simulado. Então, faz sentido vocês pegarem simulados que foram elaborados com questões inéditas para vocês verem o desempenho de vocês. Se aquilo ali que vocês estão fazendo, se está dando efeito, se está dando resultado, tá? Plano de estudos de 90, 60 e 30 dias, para aquela pessoa que não tem tempo mesmo, tá há um mês, né, da OAB, mas o ideal é que vocês se preparem desde agora. Quem não conseguiu se preparar desde antes, se prepara agora. Se quiser, assina o site. Se não quiser, assista nossas aulas ao vivo. Da última vez que a gente fez no OAB em 4 semanas, a gente pegou a prova depois para ver se a gente tinha acertado, se o pessoal da monitoria tinha dado dicas. E sim, gente, a gente acertou algumas questões da prova. E assim, foi muito legal porque com o trabalho que a gente faz de estatística do que mais cai, realmente surte efeito, tá? Então, realmente dá efeito. Então, não percam as monitorias. Vão ser sempre às 6 horas da tarde. Eu deixei de falar um tema com vocês, que foi a alteração do contrato de trabalho, mas eu vou falar isso, eu vou ter uma outra oportunidade, vai ter mais monitoria de direito do trabalho. Então, eu vou falar desse tema porque é uma aposta minha também. Acho que pode cair alguma coisa sobre isso, acho que pode cair coisa sobre periculosidade e insalubridade, e vou trazer mais temas, como equiparação salarial, extinção do contrato de trabalho. Eu acho que todos os sistemas principais precisam ser vistos, porque a incidência é grande. Então, é isso que eu queria passar para vocês. A Lê falou assim, orientações jurisprudenciais. Eu não sei a que ela está se referindo, mas sim, súmulas e OJs que vocês precisam levar para a prova de vocês. Então, durante as minhas aulas de monitoria, eu vou tentar trazer uma quantidade grande de súmulas e OJs para que vocês gravem aquilo ali e que levem para a prova. E quando vocês estiverem lá, vai vir Yasmin instalar na cabeça de vocês, para vocês acertarem as questões, tá? Deixa eu dar uma olhada. A Rocket, você tá de volta! Yasmin, excelente aula, uma pena que terminou realmente muito rápido. Foi rápido, mas eu vou falar do próximo assunto com vocês, eu não vou deixar de falar sobre isso, tá? E se vocês tiverem alguma sugestão de tema de direito do trabalho, gente, mandem pra mim. A gente tem um grupo no Facebook, eu vou colocar aqui no chat. E vocês, por favor, digam lá, olha, a minha dificuldade é entender alguma coisa sobre direito do trabalho, requisitos, não sei, princípios, alguma coisa que vocês estejam com dificuldade de direito do trabalho, vocês me avisem lá que a gente vai junto nessa preparação, tá? Eu vou tentar preparar com vocês, eu posso conversar com o professor para tentar pegar alguma ideia, alguma coisa que ele esteja aí, achando que vai cair, alguma dica. Então, interajam com a gente. Eu vou colocar o grupo aqui para vocês, aqui embaixo, para quem quiser entrar, porque lá a gente consegue ter esse tipo de interação. Aí vocês digam para mim o que vocês precisam, que vocês estão com dificuldade e eu busco e trago isso para vocês. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Amanhã, se eu não me engano, me ajuda, William, amanhã é aula de quê? Processo de trabalho? Vê pra mim. É penal? Direito penal? Processo penal. Direito penal com o professor Leonardo Galardo amanhã. Monitoria do Vinícius às 6 horas. Então não percam as monitorias às 6 horas. E hoje não saiam daqui. Quer dizer, saiam pra comer alguma coisa, né, gente? Vocês também não vão ficar esperando de 7 a 8 horas da noite. Vamos fazer um pão de queijo, vamos comer um café, tomar um cafezinho, pra acordar pra aula de 8h15 com o professor Leandro Antunes de Direito do Trabalho, tá? Foi isso, eu espero vocês. Até a próxima. Tchau!